Então, levando isso em conta, é que eu pude insistir na ideia de que, bem, vejam, trata-se de uma espécie de patologia social. Nossas formas de vida vão se organizando a partir da patologia social. Essa patologia social, ela é um modo de vida numa situação de desagregação normativa, né, e de generalização de situações de anomia. Por que generalização de situações de anomia? Porque, vejam, nós conhecemos a anomia, tradicionalmente, como a ideia da ausência completa de norma, a ausência completa de lei. Mas aqui nós temos uma figura muito peculiar da anomia, a anomia enquanto a presença de normas que já não regulam mais, já não tem mais força regulatória. A presença de normas que nada me garantem a respeito de como elas serão aplicadas. Vocês percebam como isso é um traço, eu diria que tem consequências muito importantes, porque se vocês se perguntarem sobre o que é uma sociedade totalitária, sociedade totalitária não é simplesmente uma sociedade organizada a partir da ideia de law and order, né? Lei e ordem, ponto final. A sociedade totalitária é uma sociedade onde eu nunca sei como a lei será aplicada. Onde, em última instância, eu sempre estou fora da lei. Por quê? Porque eu nunca sei, afinal de contas, se eu estou dentro ou fora da lei. A todo momento, a lei ela pode ser aplicada de uma forma que eu não esperava. Então, essa situação é uma situação de anomia bastante peculiar, que eu diria que é muito parecida com alguns traços que começam a se generalizar no interior das nossas sociedades ocidentais. Então, minha questão foi entender um pouco como vai se constituindo um tipo de subjetividade que consegue lidar com esse tipo de situação. E consegue estabilizar esse tipo de situação. Consegue se relacionar no interior desse tipo de situação. E daí a ideia de construir essa categoria como seguinte. Bem, esse era um pouco o plano geral, mas eu não queria me estender muito, porque eu prefiro ouvir o que vocês teriam a perguntar e a dizer. Então, eu paro por aí. Por favor, você tocou no assunto do totalitarismo, estava vendo hoje no SPTV, se você pudesse fazer uma relação com a técnica, onde você tem um aparelho que ele entra nesse aparelho de vigilância, e uma técnica que auxilia você a controlar. Por exemplo, eu vi a reportagem, se vocês puderem ver, um cara da fiscalização do antifumo entrou num bar com um aparelho. Ele dizia que se houvesse monóxido de carbono, nível de monóxido de carbono, uma quantidade razoável, ele poderia dizer com precisão que dentro de 40 minutos alguém teria fumado naquele ambiente. E a jornalista disse assim, isso basta para você multar, você falou, você já, estou ou não estou dando isso basta para você mudar o estabelecimento? Aí uma mulher da vigilância sanitária que está comandando a operação falou assim, não é para multar, mas o fiscal irá advertir para o estabelecimento, alguém pulou ali. Alguém quebrou a regra. Então, seja, você tem uma técnica, não sei se vocês puderam ver o Minority Report. Então, você começa através da técnica lá um pouco para o campo espiritual, para poder antecipar. Aqui não, você usa a técnica para denunciar o ambiente, porque tem uma concentração de monóxido de carbono, possivelmente alguém fumou, e aí você já está fora da lei, e aí você realmente não sabe, vai para um estabelecimento. Se você puder abordar essa questão da técnica. Na verdade, é uma das últimas palavras do livro, que em várias situações onde eu fui apresentando partes desse trabalho, fui discutindo em congressos alguns resultados parciais de certas pesquisas. Eu lembro que uma questão sempre voltava, com muita insistência, que era mais ou menos a seguinte: você constrói uma situação onde você tem existir uma espécie de desagregação normativa fundamental na nossa sociedade. No entanto, isso parece ir contra uma outra tendência, que ela talvez seja mais visível, que é a tendência da generalização de dispositivos de segurança. E, de uma certa forma, nós vemos nos últimos 20 anos uma capacidade cada vez maior de organização da estrutura de segurança e, por que não dizer a sua escala, do Estado. Quer dizer, seja através dos processos de circulação, né,
como que se circula, seja através da capacidade que eu tenho de transformar a vida dos sujeitos em vida de máxima visibilidade. Eu consigo enxergar muita coisa, muito mais coisa do que eu consegui enxergar há 100 anos atrás. Quer dizer, digamos que você passe 3 horas do seu dia na frente de uma tela de computador. Essas 3 horas são horas de máxima visibilidade. Quer dizer, eu posso reconstruir completamente tudo que você fez, onde você andou, por onde você passou. Você perceba, há uma generalização cada vez maior desses dispositivos, são dispositivos de segurança, mas no sentido que o Foucault desenvolveu a ideia de segurança. No belíssimo livro, por exemplo, Segurança do Território e População, um curso que ele deu, e o outro que é o Nascimento da Biopolítica. A ideia do Foucault era mais ou menos a seguinte: tem um dado momento no século XVIII em que aparece essa nova categoria, que é a categoria das populações. Chega um momento em que o Estado ele começa a interferir nessa nova categoria, que é a categoria da população. Então ele pensa a população. Quando você administra a população, alguma coisa fundamental no outro se modifica. Porque você não está administrando um indivíduo, não está administrando um pequeno grupo, você administra uma população que tem uma certa, digamos, naturalidade, que ela funciona de uma certa maneira, mesmo que o Estado esteja nisso. Então você precisa de uma teoria de como a população, digamos, ela organicamente funciona. Então daí, por exemplo, essas ideias de segurança, onde ninguém mais se pergunta como que eu consigo diminuir a zero a criminalidade. Mas qual o tipo de estudo que se faz de uma maneira muito barata eu consigo diminuir a criminalidade de 30% a 10%. De 10% a 5% já fica muito caro. De 5 a 0 é um preço tal que não vale mais a pena. Então a questão é como é que eu vou, de uma certa maneira, colocar um padrão aceitável. Você perceba, é toda uma reflexão a partir de uma categoria nova, que é a categoria das populações. Então eu não consigo interferir no indivíduo isoladamente. Isso não vira mais uma questão fundamental do modo de gestão próprio Estado. Dito isso, o que nós vemos hoje, de uma certa forma, é, por um lado, o fortalecimento cada vez mais evidente desse tipo de prática de segurança, mas de outro lado, isso é que eu acho interessante, um tipo de discurso sobre a nossa forma de vida, onde as nossas formas de vida seriam as formas de vida da máxima flexibilidade. Da máxima flexibilidade, da máxima construtibilidade, da máxima potencialidade que o indivíduo tem de construir para si mesmo o seu próprio projeto, de ter uma certa liberdade individual e coisas dessa natureza. Então a minha questão seria como esses dois polos se articulam. Não seriam esses dois polos complementares? Essa certa figura da liberdade não seria no fundo nada mais do que o complemento dessa ideia de segurança? Porque percebam duas coisas. Primeiro, nossas formas de vida, elas são no fundo bipolares. E esse me parece um conceito fundamental. Né? Bipolar significa o quê? Significa que o poder, ele não age quando ele impõe uma norma. O poder age quando ele consegue impor um certo modo de descontentamento em relação à norma. Ele não é poder quando ele fala, veja, para que você se socialize, para que você entre na vida social, para que você seja reconhecido como sujeito, deve agir dessa forma. Ele é poder quando ele fala, você que não está contente com esses estereótipos, com essas normas, com esses valores, com essas regras, nós temos também uma outra possibilidade disso. Então eu gerencio as margens. E a função do poder é, na verdade, gerenciar as margens. Nunca impor a ordem. É gerenciar a desordem.